A força vital é operário, subconsciente é engenheira, subconsciente é engenheira e a força vital é operário. Subconsciente é como a engenheira que orienta o trabalho dos operários, segundo um determinado projeto. A questão é de onde vem o projeto, a ideia do projeto. A engenheira, né, que é o subconsciente, pode ser influenciada pela crença coletiva, já vimos isso. Mas além da crença coletiva, a crença coletiva é este corpo já tem bastante idade e deve aparentar essa idade. Então tem essa influência da consciência coletiva, mas além disso ela recebe ordem. Se imprimimos mesmo uma ideia vaga de velhice no subconsciente, o operário, a força vital, é muito eficiente, então cumpre fielmente as ordens recebidas, mesmo que isso seja uma vaga impressão. Não precisa ser muito nítido, mas desde que tenha suficiente intensidade, a condição ela capta e, como é muito trabalhador, trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, ela faz esse serviço rapidinho. Ela muitas vezes faz da noite para o dia. Tem gente que amanhece já com a aparência de 10 anos mais velho no dia seguinte, passa por algum problema e no dia seguinte já muda de feição. Mas existe um patrão, um empresário que contrata os serviços da engenheira, do subconsciente, é o que comanda o subconsciente. O consciente é o empresário que contrata o serviço. Então, o que acontece se o empresário transmitir uma ordem, um sugestionamento para a engenheira? Eu já estou velho, preciso aparentar X idade. O que ela vai fazer? Vai entender que quem contratou quer que faça esse tipo de trabalho. Então, ela vai elaborar um projeto de acordo com essa sugestão. É como a gente faz uma sugestão de reforma de casa. Quero assim, assado, a arquiteta ou a engenheira vai fazer o projeto e vai apresentar. O que acontece? A engenheira vai construir o corpo conforme a sugestão. Eu já estou velho, preciso aparentar X idade, então faz exatamente isso. Faz a construção, faz a reforma necessária. Existe uma lei da atração. A lei da atração também pode ser comprovada, né? Na questão do envelhecimento, pensando na velhice, vem a velhice. Ou seja, se você pensa na velhice, atrai a velhice. Quem comanda a formação do novo tecido é a mente. Se a mente imaginar o envelhecimento, as novas células serão dispostas de tal maneira a formar um tecido de aparência envelhecida. Então, existe a lei da atração aí. O que não devemos fazer, então, é não elaborar a planta da velhice. O que é não elaborar a planta da velhice? É não imaginar no seu consciente, no seu pensamento, a imagem de velhice. E muitas pessoas fazem isso, levado por sugestões, levado por leitura de livro, por conversa ou por sua própria autossugestão, né? Eu já estou com tanta idade. Tal idade, tem gente que começa a usar roupa de idoso, muda de feição, de fisionomia. Eu preciso ser mais idoso, né? Sei lá, não sei o que corre, mas muda de roupa. É muito comum na roupa. Imaginar a velhice é mesmo que fazer um projeto e entregar uma planta de velhice à engenheira para fazer reforma do corpo. Você não pode elaborar a planta da velhice, que é imaginar, quero ficar assim, já sou idoso, e se comportar como idoso. O que torna as células sadias ou doentias? A sabedoria que as orienta. O mesmo fundamento vale para criar doença, tá, no corpo. Doença ou formar um tecido sadio. Um órgão doente também é o mesmo mecanismo. É você que, de certa forma, sugestionado por tanta propaganda, tanta notícia, você se sugestiona e no fundo está elaborando a planta de velhice. O que não falta hoje, atualmente, no dia de hoje, é notícia ruim. Tudo é motivo para você ser infectado, como se o vírus fosse nocivo totalmente.
Existe uma razão para vírus atacar alguém, ela não ataca por atacar. Existe uma inteligência que determina como as novas células serão distribuídas nos tecidos e nos órgãos que está dentro do nosso subconsciente. Existe uma inteligência, existe uma lei da atração. Pensando na doença, vem a doença. Pensando no Covid-19, você atrai o Covid-19. É assim que funciona o mundo. Existe uma inteligência, quer dizer, lei, que determina como as novas células serão distribuídas nos tecidos e órgãos que está dentro do nosso subconsciente. Uma inteligência aqui dentro da mente. Se essa sabedoria do subconsciente for encoberta pela ideia de envelhecimento, surgirá no corpo a velhice. Se for distorcida pela ira ou pelo ódio, surgirão as doenças. Mais do que explicar, a melhor coisa as pessoas fazerem é assistir o filme da Disney, da Pixar, divertidamente. Ela explica perfeitamente esse mecanismo. E além disso é divertido de assistir. Um desenho, mas não é um desenho infantil. Tem muito adulto que não consegue entender o filme. Eu fui assistir com meus netos pequenos e perguntei para eles depois do filme, vocês entenderam? Claro que entendi, eu sei. Tem um bichinho na nossa cabeça que faz as coisas. Eles entenderam muito mais do que muito adulto. Às vezes eu perco hora tentando explicar e os adultos não conseguem entender. As crianças assistiram o filme. Até já eles, engraçado que escolheram cada subconsciente, né? Tem um tipo de personagem do subconsciente. Cada um já escolheu, eu quero ser aquele subconsciente, eu quero ser da alegria, eu quero ser da felicidade. E assim por diante. Foi bem divertido, o filme é divertidamente. Domine o corpo com a mente. Então, a mente é o comandante, mas dominar a mente, dominar o corpo, né, com a mente é uma coisa extremamente complicada. Na verdade, você não tem que dominar a mente. Na verdade, é o teu subconsciente. Isso você consegue. O corpo não. O corpo é um pouco difícil. O corpo é preguiçoso. Nem sempre obedece o que a gente quer. O subconsciente é como um rádio sem seletor de ondas. Recebe indistintamente qualquer pensamento que entrar em sintonia e constrói o nosso corpo. Ela não tem seletor, não consegue sintonizar por si, mas é o meu consciente que vai fazer isso. Eu, conscientemente, eu posso evitar. Então o segredo para não envelhecer qual é? O nosso consciente é o seletor das ondas do nosso subconsciente. O que tenho que fazer? Eu posso selecionar que tipo de pensamento o subconsciente deve receber. Que tipo de pensamento? Não precisa nem pensar muito. Pensamento de tristeza, de raiva, de ódio? Não. Pensamento de alegria, de felicidade. Isso que você tem que selecionar. Selecionar é quando você está vendo uma notícia, quando está ouvindo, quando está falando, quando você está pensando. Você é induzido a pensar. Você não pode deixar. Eu, conscientemente, eu posso evitar. E aí é técnico. Quando vem um pensamento negativo, eu mudo rapidamente. Eu uso técnica de repetição, uso prática de Soemankanse. A minha mente eu treinei. Quando vier um pensamento, já começo a fazer a prática da recitação. Isso é automático. Hábito tem um lado bom. Você faz automaticamente sem pensar. A saúde depende de deixarmos ou não passar pensamentos de doença ou da velhice. Então, a saúde, a velhice, a aparência jovem, depende de nós, da nossa consciência, selecionar, não deixar pensamento. Ou seja, você não pode ficar sintonizado, vendo notícia ruim, vendo coisas que acontecem e ser envolvido. Eu vejo muitas pessoas se envolvendo com notícias ruins, briga mesmo, principalmente na mídia social, você vê coisas horríveis, a pessoa briga assim. Para quê? Enquanto isso, as pessoas na mídia social como fosse sardinha. O tubarão lá em cima está tranquilão e as sardinhas ficam brigando.
e os tubarões estão rindo da sardinha. Mente sã, corpo são. Não se sabe o autor dessa frase. Toda certeza foi muito sábio. Mente sã, corpo são. A nossa mente é a força que rege todo o homem, tudo que o homem faz, e inclusive o metabolismo do corpo, como é que os alimentos são digeridos, faz a respiração, a circulação, a substituição das células. Portanto, se a mente não estiver em ordem, se a mente não estiver sadia, não tem como manter a saúde do corpo, nem a aparência do corpo perfeito. A mente é como se fosse um técnico que conserta, técnico de manutenção, que planeja a reforma do corpo. Por isso, se o técnico não estiver tranquilo, é o problema. O primeiro e o mais importante ensinamento da Seiichi Noe chama Revelação Divina da Grande Harmonia. A mente precisa estar em harmonia para poder comandar as reformas do tecido de forma perfeita, para deixar com aspecto novo como se fosse outra pessoa mais jovem. A harmonia quer dizer estar com paz, em equilíbrio. As pessoas acham que meditação é o caminho para você harmonizar. Meditação não harmoniza você com ninguém. Meditação pode manter a harmonia, mas meditação não harmoniza você com ninguém. O que harmoniza é a reconciliação, é o perdão, é a gratidão. A meditação é você entrar em contato com o seu Deus interior e de lá receber as instruções. A instrução que você vai receber é fazer a reconciliação. Se você não fizer a reconciliação, meditação não vai resolver problema de ninguém. Meditar, ficar mentalizando, eu sou saudável, eu sou jovem, eu sou jovem, isso não resolve. Se dentro de você está cheio de raiva, de ódio, de ressentimento, o que adianta ficar falando? Eu sou jovem, eu sou rico, eu sou saudável. Não sintoniza com as ondas de Deus. Quando tua mente sintonizar com as ondas salvadoras de Deus, lá está no fim da revelação divina. Então, ao te reconciliares, então eu me revelarei. A harmonia é você estar em equilíbrio, mas para você estar em equilíbrio, você tem que tirar os sentimentos negativos, a raiva, a mágoa, a tristeza, o ressentimento. Isso, meditação não tira, meditação te dá o caminho, mas quem tem que fazer é você. Você tem que fazer.